pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda, eu sou designer de interiores e esse vídeo aqui é um vídeo especial respondendo a dúvida que eu recebi de uma seguidora que perguntava como que eu escolhi a paleta de cores aqui da minha casa. Então, eu resolvi fazer uma live, mas a live infelizmente não pôde acontecer por um motivo de saúde. Então eu vim aqui com esse vídeo para tirar todas as dúvidas de vocês, mostrar a minha casa para vocês e falar como que eu escolhi a paleta de cores da minha casa. E no final eu vou responder as dúvidas que vocês me mandaram tanto no Instagram quanto aqui nos comentários desse vídeo. Eu queria mostrar para vocês esse círculo cromático e ele é uma ótima ferramenta para a gente poder definir paleta de cores. Eu fiz um vídeo especial sobre paleta de cores, então se você ainda não assistiu, eu recomendo que depois desse vídeo você vá lá assistir, porque com certeza vai te ajudar muito a definir sua paleta de cores. Com o círculo cromático, a gente consegue fazer vários tipos de composições. Composições complementares, análogas, triádicas, composições meio complementares. Então, por exemplo, uma composição complementar é uma composição de uma cor que está na frente de outra cor no círculo cromático. Então ela está completamente na frente uma da outra, elas são complementares. Uma composição meio complementar, por exemplo, é uma composição de duas cores que estão afastadas por uma, duas cores, olhando diretamente para a oposta dessa aqui do meio. Então formam três cores, duas aqui e uma aqui no meio. Uma composição triádica é que forma um triângulo, então seriam composições assim, que formam um triângulo mesmo. E aí também existem composições de quadrado perfeito, que seriam quatro cores. Tá difícil aqui que eu não tô olhando para ele, né? Então seriam formando um quadrado. E também retangulares, formando um retângulo. E essa é uma ferramenta muito boa porque existem algumas composições que são improváveis, que a gente acha que não vai combinar e no final das contas elas caem super bem juntas. Então, mais uma vez eu vou pedir desculpa para vocês por esse vídeo não ter acontecido no formato de live, mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho da minha casa e vou explicando para vocês como que eu fiz as composições aqui de casa. Eu quero começar pelo meu banheiro, e o meu banheiro ele é 100% monocromático. Eu fiz ele numa paleta de branco, preto e tons de cinza, e eu escolhi essa paleta para o banheiro porque eu queria passar um efeito de modernidade. E eu acho que o minimalismo, essas tonalidades assim bem branco, preto, cinza, eles trazem esse efeito de modernidade e elegância. E como o banheiro é um espaço pequeno, não teria problema eu ficar tão firme nessas cores, porque não são muitos elementos. Então, por exemplo, às vezes numa sala é um ambiente muito grande para a gente ficar só no branco, preto e cinza, e às vezes se torna cansativo. Por isso que eu escolhi o banheiro para fazer essa composição, porque é um espaço pequeno e eu achei que fosse ficar bem legal, bem moderno, e de fato eu gostei muito dessa composição. Agora, uma dica para quem quer fazer essa composição mais monocromática é usar um pouco de ou texturas ou formas. Então, no meu caso aqui, eu trouxe um pouquinho de destaque para essa parede que é formada por um revestimento geométrico. E aí isso tira um pouco da chatice do monocromático e faz com que o espaço tenha um ponto de interesse. Sai um pouco da questão das cores e vai um pouco para a questão das formas. Então, nesse espaço, por mais que ele seja um espaço monocromático, eu acho que ele é um espaço que tem pontos de interesse, sim. Tem um pouquinho de decoração, tem um revestimento geométrico que chama a atenção para ele. Então, eu acho que ficou bem legal por esse motivo. Uma informação muito importante que eu queria trazer para vocês é que nem sempre o monocromático ele precisa ter, por exemplo, nessa imagem aqui que eu vou colocar para vocês, às vezes a gente acha que o monocromático ele precisa ter tudo da mesma cor. E não é assim. O monocromático ele pode ter uma cor, no caso dessa segunda imagem, eu escolhi o azul, por exemplo. E aí eu trabalho com o azul e com o restante da paleta nos tons neutros. Madeira, o cinza, o preto, o branco, todos esses acabam sendo tons bem neutros,
que não se confundem com outras cores do círculo cromático, por exemplo. Então vamos olhar novamente aqui para o círculo cromático e a gente percebe que nessa segunda imagem a única cor presente nesse ambiente é a tonalidade de azul. O restante são todos cores neutras, então ele é sim considerado um ambiente monocromático, não apenas esse rosa que eu estou mostrando para vocês aqui também. Então, às vezes a gente fica com um pouco de medo, vou fazer um ambiente monocromático, ele vai ficar assim, meio chocante, meio forte demais, ou meio chato, monótono, e não precisa ser assim. Você pode sim mesclar o tom que você escolher com outras cores, desde que elas sejam cores neutras. Agora passando aqui para o meu quarto ele tinha um grande desafio. Eu mantive esses móveis eles vieram, foi a antiga proprietária que fez eles, que escolheu tudo deles, e ele já veio assim. Só que ele estava em ótimo estado, eu não tinha um orçamento muito grande para poder refazer todos esses móveis, né, da forma que eu queria, então eu resolvi aproveitá-los. E o que ocorreu? Eles não eram um modelo que me agradava muito, assim, com a cama embutida, eu não acho isso muito legal nem muito moderno. Então eu optei por inserir a minha personalidade na questão das cores. E aí eu escolhi uma cabeceira que é bem ousada, né, digamos assim. Ela é de azul marinho com cobre. E aí essa composição, se a gente reparar bem no círculo cromático, o azul ele é complementar ao laranja. E esse cobre, ele dá um tomzinho do laranja sim. Então a gente pode considerar que aqui no meu quarto eu usei uma composição de cores complementares. Há quem diga que os metais não entrem nessa escolha de cores, mas eu acho que tem um pouquinho disso também. Eu não afirmo que o meu quarto seja um quarto de composição complementar, porque eu acho que num quarto uma coisa que chama muita atenção é a roupa de cama. E aqui no meu quarto eu vivo colocando composições diferentes na cama, cama rosa, cama puxada mais pro laranja, enfim, tons de cinza, tons de preto, branco ou tudo azul também. Então eu acredito que o meu quarto, dependendo da composição da cama, ele gere diferentes composições aí de paleta de cores, tá bom? Então vamos analisar esse caso aqui. Essa imagem que eu trouxe pra vocês, eu tenho uma paleta neutra aí de roupa de cama, né? Branco, cinza, preto, e trago uma fronha que tá um pouco puxado pro laranja, né? Um laranjinha aí meio neutro também, meio bege, enfim. E isso compõe bem também com a questão da minha cabeceira, que é azul com um perfil cobre. Mas por que eu escolhi o azul? Porque o azul ele é uma cor que transmite calma, e eu acho que para quarto é uma cor super interessante. Mas eu não queria ficar naqueles tons pastéis do azul, e nem num tomzinho muito claro, por isso que eu escolhi o azul marinho, para trazer um pouco dessa minha personalidade, né? Essa minha essência, que é um pouco dessa decoração mais marcada, mais forte. Então por isso que no meu caso eu escolhi o azul marinho. Esse metalizado de cobre aqui na minha cabeceira e também no meu espelhinho, que não tá aparecendo aqui nas imagens, eu acho que isso traz um pouquinho de sofisticação também. Os metais, eles têm essa capacidade de trazer um pouco de sofisticação para o ambiente. Então eu acho que também tem esse toquezinho especial de eu ter trago o metal, o cobre, para minha decoração. Bom, gente, a minha sala eu considero uma composição meio complementar. Aí você pode se perguntar, mas por quê? Eu só tô vendo ali o azul e o laranja, né? Meio alaranjado. É porque eu acho que na minha sala, uma das coisas mais importantes, assim, e que sim compõe a minha paleta de cores, é o verdinho das plantas, que é uma coisa que eu pretendo sempre manter na minha sala. E aí eu vou explicar pra vocês o porquê disso. Vocês conseguem perceber que eu escolhi tons bem sóbrios pra minha sala, né? Eu uso bastante o preto, bastante esse vermelho alaranjado, que traz um pouquinho também do efeito de como se fosse um marrom, né, que traz essa sobriedade também. Tem o amadeirado, que também traz um pouco mais dessa sobriedade. Então, no geral, a composição da minha sala ela ficou bem escura e bem sóbria. E eu acho que isso traduz muito, sim, do que eu queria para minha sala. Mas o verdinho, ele traz
aquele frescor, sabe? Aquela mescla entre o muito sóbrio e o muito light. Então eu acho que o verdinho das plantinhas traz um pouco disso que eu queria, de deixar um ambiente bem sóbrio, mas ainda assim um ambiente bem que fosse tranquilo, que eu me sentisse bem. Então eu considero sim que a composição de cores da minha sala é uma composição meio complementar. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela ficaria mais ou menos assim. É o azul e o verde olhando contra o vermelho alaranjado, que é um vermelho mais terroso, né? Entre o vermelho e o laranja. Então seria essa composição. O verde, o azul e esse vermelho alaranjado. E a gente consegue ver isso tanto na composição de almofadas, no meu sofá, que ele tem bem esse tomzinho assim, né? Chega quase no amarelado, mas ainda tá ali no laranja, um caramelo, né? Digamos assim. E os quadros que também tem esse tom avermelhado, do laranja avermelhado com o azul. Então eu acho que essa composição ela se entende assim como uma meio... E aí uma coisa que eu acho muito interessante nessa minha sala é que mesmo que às vezes o meu filho traga os brinquedinhos dele, que a sala fique um pouco mais infantil, ainda assim a pessoa que entra na minha sala tem essa percepção do ambiente bem sóbrio. Porque eu pesei um pouco a mão nesse sentido, né? Eu coloquei bastante coisa preto, bastante coisa nesse tom escuro, né? Do avermelhado ali, do laranja avermelhado. Então ainda assim, mesmo que tenha uma decoração ou outra que seja um pouco mais infantil, mesmo que tenha bastante verdinho, ela nunca vai deixar de ser um ambiente assim bem sóbrio, bem adulto. E por que eu queria tanto isso? Porque na minha antiga casa, eu vou mostrar aqui pra vocês a foto. Na minha antiga casa, a minha sala, ela era bem juvenil, assim, digamos assim, né? Eu tinha uma sala que era muito clara, todos os meus móveis eram brancos, 100% deles eram branco. As paredes eram azul turquesa e aí eu mesclei isso com alguns pontos da decoração em amarelo. E aí essa sala ela era muito jovial, sabe? Eu queria um outro estilo para essa casa nova, que refletisse a minha nova fase da vida, que é uma fase um pouco mais madura, digamos assim. E aí percebam como as cores fazem essa transição, né, da personalidade. É por isso que eu acho que é muito importante na hora de você escolher a paleta de cores da sua casa, você colocar a sua personalidade nisso. Então se você gosta de coisas mais alegres, mais jovem, então escolha tons que traduzam essa personalidade. Se você quer um ambiente mais maduro, uma coisa assim mais, sabe, pro resto da sua vida, que você não vai enjoar, então escolha coisas mais sóbrias, porque aí você vai ter definido bem qual é esse momento. Não adianta nada você hoje definir uma paleta de cores bem jovial, se você quer assim, eu não quero mudar a decoração da minha casa pelos próximos 30 anos, porque daqui a 30 anos você não vai curtir mais aquela decoração. A chance é grande que você tenha enjoado, que você tenha mudado de estilo. Então assim, pense nisso, pense no longo prazo também na hora de definir as cores da sua composição. A minha cozinha, ela passou por algumas transformações, né? Ela tinha aquele padrão bem antiguinho, assim, dos revestimentos amarelados e tal, e eu não queria nada disso. Eu queria uma cozinha bem moderna e bem bonita. E aí, num primeiro momento, ela ficou totalmente cinza, preto e branco, porque eu não tinha móveis, né? Eu não sei se você me acompanha lá no Instagram. Se você não me acompanha, já aproveita e me segue lá também. Lá eu mostro minha rotina, meu dia a dia, minha casa, meus projetos de interiores também, dou dicas pra vocês, então me segue lá também. Então a minha cozinha, ela no início não tinha os móveis, né? Eu fiquei alguns meses aqui sem os móveis. E aí ela era totalmente preto, cinza e branco. E quando eu fui colocar os móveis nela, quando eu fui fazer os móveis planejados, eu fiquei pensando assim, que eu queria que a cozinha também passasse um aconchego. Eu não queria que ela fosse, por exemplo, como o banheiro, né, bem minimalista, assim, porque seria um espaço que não daria vontade de ficar, sabe? Então por isso que eu trouxe alguns móveis no tom de madeira e eu acho que fez muita diferença. Eu acho que hoje, quando eu entro na minha cozinha, é um lugar que, assim, que eu quero ficar, que eu quero
sentar ali para bater um papo, para comer um pedaço de bolo e um café quentinho. Então é um espaço que me passa esse aconchego. Eu acho que o tom de madeira, ele traz muito essa sensação assim de aconchego, tá? Muito mais do que o branco, cinza e preto, por exemplo. Mas ainda assim, apesar de ter os tons de branco, cinza e preto, que são assim, o preto, né, que é forte, esse cinza mais escuro também que eu escolhi, eu considero a minha cozinha ela 100% neutra, porque nela não tem nenhuma das cores do círculo cromático dessas que eu tô mostrando aqui pra vocês. Então ela não tem, por exemplo, um vermelho, um amarelo, um verde. Ela tá totalmente na paleta dos neutros, né? Então eu considero a minha cozinha 100% neutra. Mas ela traz sim um mix entre o moderno e frio, com um amadeirado, um toquezinho mais quente, que dá um aconchego maior. Passando para o escritório eu acho que é o lugar mais colorido assim da casa, né? Até mais do que o quarto do Francisco, tirando os brinquedinhos, é claro. Mas essa parede aqui eu queria que ela inspirasse assim bastante criatividade, bastante alegria, que me deixasse bem assim alerta, que não fosse aquela coisa meio calminha demais, entendeu? Eu queria que fosse uma coisa bem animada. E aí eu fiz uma composição aqui no meu escritório que é assim, é uma composição mais elaborada, né? Porque ela compõe mais cores. E aí eu considero que ela seja uma composição retangular. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês o porquê disso, né? Ela pega uns tonzinhos assim de um verde um pouco azulado, né? Que é esse verde água que tá no fundo. O azul mais forte, né? Esse azul bem fortão que tem aí. E mistura um pouco com esse amarelinho e esse rosadinho, né? Que na verdade esse rosadinho, ele tá ali entre o alaranjado, o vermelho, bem pouco saturado. Mas ele não entra como um rosa mesmo. Eu acho que ele tá mais até para um alaranjado do que para um rosa. Então a minha intenção com esse mix de colorido aqui no escritório foi de fato trazer essa animação, essa criatividade, né, pra fazer um escritório bem alegre, porque é um lugar que eu passo muito tempo do meu dia, então eu não queria que fosse nada cansativo, que fosse nada monótono, que não fosse nada muito relaxante, assim, eu queria mesmo que fosse algo mais estimulante. Então essa foi a paleta de cores que eu escolhi aqui pro meu escritório. Bom, gente, agora eu apresentei a minha casa pra vocês, fiquem à vontade para fazer perguntas. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação à minha paleta de cores, à minha casa, podem perguntar que eu vou responder com a maior felicidade. Eu adoro quando vocês interagem comigo. E agora eu vou aproveitar para responder algumas perguntas que as pessoas me mandaram lá na caixinha de perguntas do Instagram. Bom, a primeira pergunta que me fizeram foi paleta para deixar a sala clara. E na verdade, a gente pode escolher qualquer cor do círculo cromático e usar ela pouco saturada, né? Então assim, o que eu recomendaria para deixar a sua sala clara? Use paredes claras, não escureça nenhuma parede. Coloque ou branco, ou um tomzinho de bege clarinho, ou um cinza clarinho. Use tons claros nas paredes todas. E aí você pode trabalhar com cores na decoração, por exemplo, nas almofadas, os imóveis claros também, mas não necessariamente o branco, para não ficar tudo muito branco também e você ter aquele efeito no final de assim, caramba, minha casa ficou parecendo um quarto branco do Big Brother. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer uma decoração harmônica. E se você quer ela clara, use um fundo claro e saiba usar pequenos tons nas coisas. Use um pouquinho do tom amadeirado. Use decorações, por exemplo. Uma almofada azulzinha, não tem problema nenhum. Mesmo que seja uma almofada azul marinho, o fundo da sua sala vai estar todo claro. Então isso não vai fazer com que a sua sala fique escura, tá? Então isso é o que eu recomendo pra vocês. Use o fundo todo claro e use sim pequenos pontos de decoração, que pode ser fazendo até uma composição monocromática, um fundo todo neutro, claro, com uma cor de destaque, ou se você quiser mesclar mais de uma cor, façam composições de acordo com isso que a gente já conversou, de serem complementares ou meio complementares, enfim, vai ficar bem legal, tá?
A outra pergunta que eu recebi foi: como combinar a cor do sofá com a cor das cadeiras de jantar? E isso vai depender da sua paleta de cores, né? Se você tem uma paleta de cores 100% neutra, você vai usar tons neutros, né? Você pode usar, se você está usando um bege no sofá, você pode usar um tom de bege também nas cadeiras, ou até uma cadeira preta. Depende muito da composição, mas vamos dizer que você tem uma sala rosa, né? E aí você colocou um sofá bege, por que não colocar as cadeiras da sala de jantar no tom de rosa, no tecido rosa? Fica legal, entendeu? O que eu não faria, por exemplo, seria colocar o sofá rosa e as cadeiras também rosa. Aí eu acho que já fica um pouco cansativo, porque são duas coisas que trazem muita informação para a sala, né? São duas coisas muito grandes. Assim, o sofá é muito grande e as cadeiras da mesa de jantar, se você tiver uma mesa com 6 cadeiras, elas também têm um volume, um peso visual muito grande. Então eu não pegaria uma cor forte para usar nessas duas coisas. Se você quer um sofá azul, por exemplo, coloque as cadeiras no cinza, as cadeiras no off-white, no begezinho, sabe? Eu acho que tem que ter esse equilíbrio, assim. Mas aqui na minha sala, né, eu tenho um sofá que é totalmente no couro caramelo e peguei as cadeiras pretas. Então, assim, o caramelo, ele puxa um pouco pro alaranjado, que foi uma das cores que eu usei no círculo cromático na paleta de cores da minha casa. E aí eu trouxe o preto, só que o preto, ele é uma cor neutra. Então, por mais que ele seja uma cor forte, assim, como eu já falei, eu escolhi mesmo uma decoração forte para minha sala. Então, por mais que seja uma cor forte, ela é uma cor neutra. Então, não teve problema nenhum. Seria diferente, por exemplo, se eu tivesse escolhido o sofá nesse tom de caramelo, meio alaranjado, e as cadeiras no tom de azul marinho. Aí seria, assim, muita informação. Será que eu ajudei com essa dúvida? Se ainda ficou dúvida com relação a esse assunto, me manda aqui, por favor. Acho que eu acabei complicando um pouco aqui. Mas é isso, gente. Vou resumir aqui. Se você tem uma paleta de cores neutra, não tem problema você mesclar tons neutros, né, entre o sofá e a cadeira de jantar. Se você escolher uma cor, se a sua sala for azul ou se ela for rosa, não coloque a cadeira e o sofá nesse mesmo tom, porque são duas coisas que têm bastante peso visual no ambiente, vai tornar ele cansativo. Mas você pode escolher por colocar no sofá essa cor, por exemplo, um sofá azul, e as cadeiras cinza, as cadeiras pretas, as cadeiras bege, em tons neutros. Ou ao contrário, o sofá no cinza, no bege, e as cadeiras da sala de jantar nesse tom mais forte de azul, rosa, enfim, a cor que você tiver escolhido. A próxima pergunta que eu recebi foi: paleta de cores para fazer a composição das almofadas no sofá. Gente, eu acho que a almofada é uma ótima oportunidade pra gente ousar, porque a almofada a gente consegue trocar quando enjoar, a gente consegue tirar uma se achou que ficou demais. Então, assim, brinquem com as almofadas, sabe? Escolham as cores que vocês gostam, de acordo aqui com aquelas composições que eu já ensinei pra vocês, e brinquem entre elas. Não tem regra mesmo. Se você achar que ficou demais, tira uma, coloca uma neutra entre elas, que aí pode dar uma quebrada. Mas é claro, se a sua sala for uma sala que já tiver uma cor definida, aí você tem que seguir um padrão de acordo com essa cor. Por exemplo, se a sua sala já tiver um fundo azul, assim, você já tem decorações azuis na sua sala, você não pode chegar e colocar não sei, um vermelho, talvez não fique legal, entendeu? Mas aí se você pensar naquilo do círculo cromático, de colocar uma cor complementar, coloca uma almofada laranjinha, coloca uma almofada verde, porque vai fazer uma composição análoga. Então, assim, se você já tem uma cor de fundo definida, você tem que seguir as cores que combinam com essa cor de fundo. Mas se você não tem, se essa sala é toda neutra e você quer criar uma composição de almofadas, aí fique à vontade, brinque com as cores, escolha almofadas variadas e vá trocando entre elas, tá? Eu acho que são infinitas possibilidades, e a almofada, se você quer começar a combinar cores na sua decoração, a inserir cores na sua decoração, a almofada é um ótimo ponto de partida.
A próxima pergunta que eu recebi foi: tinta e papel de parede laváveis para as crianças desenharem. E aí eu vou responder de acordo com uma coisa que eu tenho aqui em casa, né? Eu tenho uma parede lousa aqui em casa, que é aquela parede preta, que é própria para desenhar de giz. O Francisco rabisca ela todos os dias praticamente, e ela é ótima. E ela foi pintada com tinta esmalte. Ela foi pintada com tinta esmalte à base de solvente mesmo, não foi à base de água, mas existe tinta esmalte à base de água que também serve bastante para esse propósito. Então, nesse caso, foi tinta esmalte à base de solvente na cor preto fosco. E papel de parede lavável, assim, tem uma infinidade por aí, só que o papel de parede lavável, eu acho que ele não vai dar para escrever com giz, ele é mais para escrever com canetinha, com hidrocor. E aí tem o perigo de manchar também. Existem alguns papéis de paredes que vem escrito assim, papel de parede lousa. E aí eu acho que vai funcionar melhor se você pesquisar algum que seja específico para essa função. Papel de parede lousa. Porque o lavável, por mais que ele limpe bem, se você pintar com uma canetinha, por exemplo, eu acho sim que vai deixar o papelzinho um pouco manchado, tá? E é isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, me manda aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Eu espero que eu tenha ajudado e eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da paleta de cores aqui de casa. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque vem muito vídeo por aí com dica de decoração pra vocês.